Bom dia, irmãos. Vamos começar o nosso trabalho de hoje de manhã com uma oração. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso Pai, nós estamos aqui cumprindo os Teus desígnios, as nossas obrigações para com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pregando a palavra, mostrando santidade, demonstrando vida em abundância, louvando, adorando, entregando nossas vidas para Jesus, pedindo a proteção dEle para nossas casas, nossos lares, nossas famílias, contra essa pandemia que está assolando o mundo todo. Mas tem um aviso muito importante para nós: buscarmos mais a Deus, santificarmos mais, orarmos mais. Uma mensagem muito profunda para o povo de Deus, para a igreja e para o mundo. Essas mensagens são de arrependimento. Deus quer salvar muitas vidas ainda. Então, neste momento, nós nos colocamos de joelhos, pedindo pelas vidas das pessoas que estão em volta de nós, para que se apressem e entreguem sua vida para o nosso Senhor Jesus Cristo. E para nós que estamos na incumbência de anunciar o ano aceitável do Senhor, falarmos mais da palavra de Deus, visitarmos mais, orarmos mais, jejuarmos mais e abençoarmos as pessoas, porque o nosso Senhor nos deu a chave do céu na mão do apóstolo Pedro, que para nós significa nas nossas mãos. O apóstolo estava representando cada um de nós. O que nós abrimos vai ser aberto, no nome poderoso de Jesus, amém. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Não. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho
O amor infalível do Senhor que nos alcança, Ele tem nos alcançado. A palavra do Senhor diz que não foste você que me escolheu, mas eu te escolhi. O Senhor escolheu cada um de nós, e Ele fez isso através desse amor, um amor que não temos como medir, mas podemos sentir e ter a convicção plena de que Ele pagou o preço por nós. Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah, yeah, yeah. Mas teu amor lutou por mim. Diga para o Senhor: tu tens sido tão, tão bom pra mim. Pagaste o preço, Senhor. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Diga bem forte: tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. O bom pastor, Ele nos alcançou com seu amor. O bom pastor, Ele nos alcançou com seu amor. Ele desbravou as montanhas, os vales, para nos buscar, para nos resgatar, para nos trazer para si. Ele nos trouxe assim. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Tu traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Estamos em suas mãos, estamos em suas mãos, e aquele que está na mão do Senhor, ninguém pode tirar, ninguém pode tirar. Você está nas mãos do Todo-Poderoso, você está nas mãos do General de Guerra. Ninguém pode tirar você das mãos dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Estamos nas tuas mãos, Senhor. Estamos nas tuas mãos. E se estamos nas tuas mãos, Senhor, ninguém pode tocar, ninguém pode tocar, a não ser que o Senhor dê permissão para isso, porque o Senhor é soberano. O Senhor é soberano sobre a nossa vida. O Senhor é soberano sobre o universo de tudo que existe, porque tudo que existe foi criado pelas tuas mãos, Senhor. Tudo. Tudo. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Sim, Senhor. Declare com tua voz. Tu és me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação.
teu povo canta, Senhor. Aleluia, 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 Senhor, cuida de nós. Senhor, cuida de nós. E no meio da tribulação você deve lembrar disso, que o Senhor está no controle. O Senhor está no controle. Certa vez o Senhor estava com seus discípulos e era necessário passar de uma margem para outra, de uma margem para outra. E no meio dessa travessia o mar começou a se agitar e o barco foi a pique, quase que ia a pique. Mas eles tinham que lembrar que o Senhor estava com eles naquele barco, porque o Senhor é aquele que diz ao vento para, e o vento tem que parar. O Senhor é aquele que diz sol para, e o sol tem que parar. Ele tem o controle de tudo em suas mãos, da natureza, de toda a criação, da nossa vida. É o Senhor que vai dizer ao vírus para, e o vírus tem que parar, porque tudo está no domínio dele. Tudo está no domínio dele. Respirar, e eu te faço andar sobre as águas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu sou o Deus da tua salvação, sou o teu dono, tua paixão, tua canção e o teu louvor. Aleluia, aleluia.
quero estar. Oh Deus, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Oh Deus, nós te adoramos, Deus. Oh Senhor, tu és maravilhoso, Deus. Que a nossa adoração, Deus, ela seja independente de qualquer circunstância que estamos vivendo, que estamos passando, Pai. Eu não sei como está a tua vida hoje, aí na tua casa. Eu não sei o que tu tem vivido. Eu sei que são dias difíceis para todos nós. Mas o Senhor, Ele é contigo. O Senhor, Ele é contigo todo o tempo. Jó, ele tinha perdido tudo. Jó, ele tinha perdido todas as coisas. Estava ali doente, sem a sua saúde. Sua esposa disse: amaldiçoa teu Deus e morre. Oh Senhor,
invés disso ele adorou o Senhor. Querido, eu não sei a circunstância que você está vivendo. Eu não sei a dificuldade que você está passando. O que eu sei é que o teu Deus é maior que qualquer uma delas. O que eu sei é que o meu Deus ele é maior que qualquer dificuldade, de qualquer circunstância. E nós devemos adorá-lo, independente de qualquer uma delas. Então adore aí, onde quer que você esteja. Mais uma vez, com toda a tua força, eu te louvarei, Senhor. Declare isso. Vamos tomar a nossa Bíblia e eu peço que observem as contas bancárias da Catedral do Louvor Maranata, do Banco do Brasil e do Banco Itaú, e façam, não deixem de manter os dízimos e as ofertas, essa nossa obrigação com Deus. Nesse capítulo que eu vou pregar hoje, fala novamente, no capítulo 13, que é o último capítulo de Neemias, e é um capítulo extraordinário, vocês vão ver muita coisa, a partir do verso 10, quando ele vai falar de dinheiro, nesse último capítulo, restaurando a manutenção dos levitas. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhe davam mais, deixaram de pagar o povo de Deus. Vocês vão ver que Neemias foi para o rei Artaxerxes, passou 10 a 12 anos lá, quando voltou, tudo foi para a estaca zero. Como a gente esquece, os quinhões dos levitas não se lhe davam, de maneira que os levitas e os cantores que recebiam, eu deixei recebendo os seus dinheiros, os seus salários, não é? Que faziam o serviço, tinham ido embora, fugiram, foram trabalhar lá fora, foram ganhar dinheiro para poder sobreviver. Olha como é importante isso aqui. Foram embora, abandonaram, porque deixaram de pagar, porque faltou os dízimos e as ofertas. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Será que nós temos desamparado a casa de Deus? Será que os nossos levitas, nossos cantores, não tem quem precise de uma ajuda maior, de receberem, de vir e cantar, louvar, adorar, pregar, mais descansado, com mais tempo para Deus? Esse é plano de Deus, são princípios de Deus, gente, são princípios de Deus. Então, por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos. Olha, o líder quando chegou, voltou tudo ao normal. Você vê a importância também dos líderes, como tu é importante na célula, como nós somos importantes, todos nós, como líderes aqui na igreja. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite, dos depósitos, das vendas, trazendo seus dinheiros. E ele, por tesoureiro, colocou Selemias, o sacerdote, colocou Zadok,
o escrivão. E dentre os levitas ele colocou Pedaías como assistente deles, Anã, filho de Zacu, filho de Matanias, porque foram achados fiéis. Olha a importância dos dízimos e das ofertas, porque essas pessoas para Neemias eram fiéis, iam ver como estava sendo administrado os dízimos e as ofertas. Pessoas fiéis. Olha como a Bíblia, risquem isso no livro de vocês. E lhes encarregou que eles repartiriam as porções para os seus irmãos. Que Deus abençoe vocês e vocês possam entregar. O dízimo não é de vocês, não é nosso. Esses 10%, o número 10 na Bíblia é impressionante. O número 10 tem tudo a ver com Deus e com o homem e com a nossa atitude aqui na terra. O número 10. Então nós vamos entregar nossos dízimos e nossas ofertas. Eu quero te ver, eu quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver, eu quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Te abraçar, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te tocar, eu quero te abraçar, eu quero te ver, te ver, te ver, eu quero te ver. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, eu quero agradecer as ofertas, os dízimos que vocês mantêm na casa do Senhor, e eu quero abençoar vocês,
em nome de Jesus, que Deus possa provê-los de todas as suas necessidades, durante cada dia do mês, para que não falte nada nas casas, para que os filhos não deixem de estudar, para que os colégios sejam pagos, para que as contas sejam pagas, para que os dízimos sejam mantidos, para que as ofertas sejam mantidas. Nós abençoamos vocês, em nome de Jesus, amém. Muito bem, nós vamos continuar, e nós vamos hoje falar do último capítulo do livro de Neemias. É o último capítulo, e vocês vão ter surpresas tremendas. Eu sempre digo, esse livro podia ter terminado no capítulo 12, porque o capítulo 13 ele foi embora para Suzã prestar conta para Artaxerxes, o rei Artaxerxes deu permissão para que ele viesse reconstruir os muros de Jerusalém, e vocês sabem que em 52 dias ele reconstruiu os muros de Jerusalém, e depois foi estruturando a cidade, se tornou governador da cidade, reconstruiu as casas e colocou ordem na casa estrutural, ordem física e ordem espiritual. Vocês viram com a leitura da palavra, houve um avivamento, um despertamento, e o louvor teve uma importância muito grande nesse despertamento, e Deus abençoou muito os 12 anos que Neemias esteve em Jerusalém. Mas aí, eis que Neemias retorna para Suzã, para a cidadela de Suzã, e Artaxerxes manteve ele 10 a 12 anos, lá em Suzã. Quando ele regressa, é o capítulo 13. Ele vai encontrar muita coisa que já esqueceram. Então, isso aconteceu. Ele chegou em Jerusalém inicialmente no ano 444 a.C., não é? E no ano 432 ele voltou para Suzã, passou lá 10 a 12 anos, depois retorna para Jerusalém. Então nós vamos ver o capítulo vai mostrar coisas importantes, que demonstra que a igreja, ela é a igreja da reforma, reformando sempre, vigiando sempre, orando sempre. Se nós não prestarmos atenção, coisas vão acontecer e as igrejas vão espiritualmente cair muito. Então, naquele dia, capítulo 13, mantenham a Bíblia aberta. Se leu para o povo no livro de Moisés. Olha a leitura da palavra de Deus. Quão importante é a leitura da palavra de Deus. Ele chegou em Jerusalém e olhou uma mistura de povos misturado na assembleia com o povo de Deus. Ele disse: meu Deus, o que está acontecendo? Aí ele pegou a palavra de Deus e disse: olha, no livro de Moisés achamos que está escrito que nós não podemos conviver com moabitas nem amonitas. Está na lei de Moisés. E aí o povo vai ver, vai ler a palavra de Deus e vai ver que realmente havia uma proibição, porque os moabitas e os amonitas sempre foram arqui-inimigos de Israel. Eram filhos de Ló, com as filhas em incesto, embebedaram o seu pai, e para manter a genealogia semita, elas pecaram terrivelmente. Tiveram filhos com o seu pai. O pai não sabia, o pai bêbado, elas embebedaram e tiveram filhos. Esses dois filhos, Moabe e Amnon, são os moabitas e os amonitas. E essa descendência nunca teve nada com a palavra de Deus, totalmente fora da palavra de Deus. E os moabitas e os amonitas sempre foram arqui-inimigos do povo de Deus. Quando Moisés vinha pelo deserto levando o povo de Deus para a terra prometida, e ele queria passar pela terra de Moabe, pediu permissão, e que pagaria até a água, se os moabitas fornecessem para eles a água, eles pagariam. Pois eles chamaram Balaão, Balaque era o rei, para amaldiçoar o povo de Deus. Os moabitas, gente, terríveis.
Então, verso 2 diz isso: porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão, para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Houve aquela intervenção divina, não é? Que Deus não deixou que Balaão, que era um homem mercenário, não é? Mercenário, estava recebendo dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus, o povo de Israel, que os moabitas, arqui-inimigos de Israel, havia contratado. Então, o povo então reconheceu e se apartaram dos moabitas e dos amonitas. Com essa história de moabitas e amonitas e misturas, a gente vê que o povo de Deus não pode se misturar, não é, com outros povos, no que diz respeito à assembleia, quer dizer, na hora da adoração. A adoração não pode ser misturada. Isso fala contra ecumenismo, onde Deus é Deus de cada um, onde não existe Jesus como centro, como Deus que vem ao mundo. O Deus deles é um Deus que eles criam, é um Deus que eles acham que tudo vai dar em Deus, sabe? Os ecumenistas. E nós não podemos, não é? Na Assembleia de Deus, nós não podemos acertar com eles, não podemos negociar a ética, o exemplo. Nós temos na Bíblia, para você ver como o problema não é étnico, porque Ruth, que pertenceu à família de Jesus, a moabita, sogra, não é? Casou com o filho de Elimeleque, Noemi, nora de Noemi. Mas ela, quando Noemi a despediu, ela e Orfa, a outra nora, morreram Malom e Quilom, e ela disse: não vou abandonar você, Noemi. Aonde você for, eu irei. Aonde você repousar, eu repousarei. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Ah, agora sim. Então, essa mulher, Deus não vê mais como moabita. Então, é uma equivalência a hoje nós confessarmos Jesus como Senhor e Salvador, e confessarmos e crermos no nosso coração, e andarmos nos caminhos do Senhor. É mais ou menos isso. E ela depois casou com Boaz, e Jessé, pai de Davi, era neto de Ruth. E Jesus veio dessa descendência de Jessé e Davi. Então, para você ver que o problema não é genealogia, o problema é princípios, o problema é o interior da pessoa. Então, não pode haver comunhão do povo de Deus, dos adoradores de Jesus, numa assembleia com quem está adorando outros deuses. É o que estava acontecendo, é o que aconteceu com o rei Salomão, com suas 700 esposas e 300 concubinas. No final da vida, houve a divisão das 12 tribos, em 2 tribos para um lado, 10 para outra. Deus rasgou as 12 tribos, por causa da adoração, por causa de Salomão, porque adorava deuses dos moabitas e dos amonitas, principalmente. Então, Astarote, Milicom, aqueles deuses, Salomão se prestou à adoração desses deuses por causa das mulheres dele. Então, meus irmãos, não podemos ter comunhão na hora de adorar a Deus. A nossa adoração, ela é cristocêntrica. Então é muito importante a gente entender e não deixar que que pessoas coloquem que o final é sempre para Deus. Não tem essa conversa por aí fora? O importante é Deus. Não é dessa maneira que o crente adora a Deus. Então, vamos continuar na leitura. Olha outra coisa que tinha acontecido na ausência de Neemias. A primeira coisa foi essa mistura religiosa. Foi essa
mistura de deuses no meio do povo de Deus, um povo que tinha vindo do exílio da Babilônia, por causa de adoração a deuses, principalmente dos deuses de Canaã. Se misturaram e voltaram, e já estavam com moabitas e amonitas nas suas companhias. Em segundo lugar, o sacerdote nesses 12 anos, veja só, é a pior coisa que tem, é a pior traição que tem para o povo de Deus, é quando ela vem de um homem, de um líder religioso. Nada acontece quando alguém de fora vem e erra aqui conosco, mas quando o erro é nosso, tem uma conotação muito grande, gente. O negócio é violento. Então, Eliasibe, o sacerdote encarregado da casa de Deus, ele tinha feito se aparentou com Tobias. Tobias e Sambalate, aqueles dois grandes adversários que queriam que o muro não fosse construído, que batalharam, que queriam que Jerusalém fosse sempre saqueada, que levavam todo o rebanho, todo o plantio dos israelenses. Eles foram arqui-inimigos, e Gessem também, mais os árabes, foram grandes inimigos. O inimigo, quando ele vem, ou ele vem como veio naquela época, agredindo, como ele vai vir, como o anticristo vai aparecer. No começo ele vem manso, depois ele vai agredir para matar, para derramar sangue. Está na palavra de Deus, sangue de líderes, sangue de crentes, sangue de judeus. Vai ter muito sangue derramado quando o anticristo aparecer. Mas ele tem duas maneiras, ou ele vem como um anjinho de luz. E aqui nessa, Tobias já estava como um anjinho de luz. E esse homem que se aparentou, inclusive Sambalate casou uma filha com o neto de Eliasibe. Aí já fizeram um parentesco, não é? Uma família de crente e descrente, uma família de adorador, de templo do Espírito Santo, misturado com o templo de Satanás. Que comunhão, São Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 6, pode haver entre o templo de Deus e o templo de Satanás, entre o fiel e o infiel, entre o justo e o injusto. Que comunhão vai haver? Como pode conviverem juntos? Como podem conviverem numa casa? Até a língua falada, as mães que passavam mais tempo com as crianças ensinavam suas línguas, e as crianças não falavam mais a língua dos hebreus. Como é que eles iam ler a Bíblia, gente? Como ler a Bíblia? Então, atrapalha tudo, até os costumes, a adoração aos deuses, a língua falada, a língua escrita, tudo é diferente quando o casamento é um casamento misto. Então, meus irmãos, o sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus se tinha aparentado com Tobias. Ele fez para Tobias dentro do templo. Olha como o líder, quando ele cai, a queda é violenta. A imprensa sabe. Irmão, eu estou pregando uma coisa. A minha queda, ela é muito mais significativa do que a queda de um homem comum lá de fora. A queda de um líder religioso é a queda mais hipócrita que existe em termos de queda, porque ele vai cair naquilo que ele está pregando contra, está mostrando, naquilo que ele conhece a verdade de Deus. Ele vai ser pego, ele vai cair. Então é a coisa mais difícil que tem, pois Eliasibe, o sacerdote, colocou Tobias, olha onde ele foi morar, dentro do templo, se aparentou, amizade, e ele quis morar dentro do templo. Por que ele quis morar dentro do templo, Tobias? Por que, Tobias, que tu quiseste morar na casa de Deus? E se você prestar atenção, gente, olha só, fizeram para ele uma câmara grande, onde antes se depositavam os dízimos e as ofertas. Ele foi morar nessa câmara.
uma sala grande como essa, onde se depositavam as ofertas, os dízimos. Ele resolveu fazer os aposentos dele, trouxe a mobília dele para morar nesse lugar, no lugar dos dízimos e das ofertas. O que vai acontecer com o dinheiro dos sacerdotes, dos cantores, dos levitas? Vai faltar. Você sabe quem nessa época era o grande profeta de Israel? Malaquias. Nós vamos falar. Vocês sabem do tanto que Malaquias bateu nos dízimos, nas ofertas. Em que me roubais? Olha só, nos dízimos e nas ofertas. Porque estava havendo roubo. Porque o sumo sacerdote colocou na câmara mais importante, onde eles recolhiam os dízimos e as ofertas, colocou Tobias para morar lá dentro. Mas quando isso aconteceu, Neemias não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Ele não diz quanto tempo ele passou lá, segundo os cálculos dos teólogos, dá 10 a 12 anos. Então soube do mal. Olha, ele era um líder, ele não deixava passar as coisas. Olha, veja o que vai acontecer, e vocês vão se lembrar no Novo Testamento de alguns fatos interessantes, parecidos. Então soube do mal que Eliasibe fez para beneficiar Tobias. Sabe, você faz o mal para o corpo de Cristo. Quantas igrejas hoje em dia estão fazendo mal na casa do Senhor, principalmente na área de dinheiro? Quantas igrejas, gente? Que Hebreus capítulo 7 fala que hoje em dia nós dizimamos para aquele que vive, Jesus Cristo. Aquele é Jesus Cristo. Hoje nós damos dízimo para Jesus. Então, esse mal que o líder religioso faz, meu irmão, é o maior dos males, é incomparável a qualquer mal que o mundo pode trazer para a igreja, nem se compara. Que Satanás pode trazer para a igreja, nem se compara. O pior mal que se pode trazer para a igreja vem de líderes religiosos. A própria imprensa, ela procura destruir com seus argumentos, e tem argumentos para isso. E isso muito me indignou, Neemias falou, porque fizeram um local dentro do templo, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias para fora da câmara. Pegou os móveis dele e jogou longe. Quem fez isso também, quando chegou na casa de Deus e encontrou um bando de empresários ganhando dinheiro, 1 milhão de pessoas comprando ovelhas para fazer oferta na Páscoa, que ele chegou lá, viu ali um comércio tremendo, nada de coração quebrantado para Deus, a não ser empresários ganhando dinheiro, vendendo de pombo a boi. Ele saiu jogando tudo no chão, soltando os animais, soltando as aves, jogando os dinheiro no chão, por causa dos empresários, dos oportunistas, dos mercenários que usam a igreja para fazer seus negócios, suas manobras, manobras malignas, certo? Então o mundo se indignou a tal ponto de derrubar tudo, mandou tudo para fora. Então ordenei que se purificasse as câmaras. No Velho Testamento tinha um tal de purificação, com óleo, ungir novamente aquela área onde morava Tobias. Ele fez tudo. Neemias era assim. Neemias era um homem que ele não negociava as coisas de Deus, não é? Então ele purificou a tal ponto, não é? E atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, e ordenei que se purificassem as câmaras, e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus. Não estavam nem mais lá os utensílios da casa de Deus, estava toda a mobília de Tobias. Veja só, dentro da casa de Deus, com as ofertas, com os incensos
trouxe tudo de novo de volta para a casa de Deus. Também soube que os quinhões dos levitas não se davam mais. O que eles fizeram? Foram embora trabalhar, não ganhavam mais, estavam com fome, ninguém fica com fome, foram para o campo plantar, foram para a agricultura, para a pecuária, abandonaram a casa de Deus. Quando você vai ler Malaquias, ele está falando, abandonaram a casa de Deus, o grupo de louvor, o grupo do Jean, porque ninguém mais dava atenção, abandonaram, traziam ofertas de animais cegos, gente. Malaquias fala, os sacerdotes se corromperam e abandonaram a casa de Deus. Os casamentos mistos começam a acontecer, a imoralidade sexual começa a dominar no povo de Deus. E Malaquias, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 principalmente, ele bate em cima disso. E não se guardava mais o dia do Senhor. O dia do sábado estava totalmente esquecido. Isso em 10 anos, irmãos, em 10 anos, 12 anos. Muito bem, então, vamos ler. Também soube que os quinhões dos levitas não se davam mais, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço no templo tinham fugido, cada um para o seu campo, para trabalhar, para ganhar vida, para sustentar a sua família. A prioridade, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, não estava acontecendo mais. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Neemias está perguntando, por que ela foi desamparada? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Olha a importância do líder, meu irmão. Como é importante o líder de célula. Às vezes na minha célula eu fico com 20, 30 pessoas. Na visão celular a gente fica com 15, aí multiplica, né? 8, 7. Mas enquanto não tiver um líder que eu, com uma certa experiência, com uma certa disposição de coração, eu não entrego a célula. Então minha célula não tem desperdício nas minhas células. Eu entendo os irmãos que querem logo fazer, está certo, não está assim, mas realmente vai ter problema. Tem muito cuidado com liderança. É muito importante liderança, gente. Sem liderança ninguém faz nada. Então contendi com os magistrados: por que vocês fizeram isso com a casa de Deus? Ajuntei os levitas. Então todo Judá, aí meu irmão, olha o que acontece, isso é muito importante. Agora todo mundo volta a dizimar. Há uma relação direta entre dizimar e vida espiritual da liderança. Quando a vida é um termômetro, quando a vida espiritual da liderança cai dízimo, cai oferta. Eles não dizimam, eles não ofertam. Então é o que está muito claro aqui. Esse princípio é muito importante, gente. Vai atrapalhar toda a igreja. Uma liderança em pecado, uma liderança sem consagração, um grupo de louvor, como eu preguei na última vez, que não é consagrado, um pastor que não prepara a mensagem, que não procura ver a doutrina, que não procura avaliar com os outros, com teólogos, preparadíssimo o que ele vai falar. Tem que ter uma preparação meticulosa. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite, dos depósitos, do dinheiro, todos trouxeram por tesoureiro. Aí o que ele vai fazer? Ele vai colocar no verso 13, pessoas altamente fiéis para tomar conta dos dízimos e das ofertas. Meu irmão, isso é muito importante. Isso é muito importante. Então a vida espiritual tem tudo a ver. Quando o cara, não estou dizimando, pode contar que a vida espiritual dele caiu muito. Caiu demais. Então o versículo 13 diz que ele vai colocar pessoas fiéis. Nós já lemos esse versículo quando eu tirei as ofertas, para administrarem o dinheiro da igreja, o dinheiro de Jesus Cristo. Por isso, Deus meu, aí ele faz sempre uma oração, ele sempre faz uma oração. Olha essa oração simples que ele está fazendo, mas é muito importante para nós. Olha o princípio da oração, uma oração pequena. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não apague
as beneficências que eu fiz para a casa de Deus. Pai, lembra de mim, dos benefícios que eu estou trazendo para as células. O líder tem que fazer essa oração. Pai, lembra da minha família, dos benefícios que eu tenho feito na minha pregação, no cuidado que eu tenho de selecionar os textos, de avaliar o sermão, nos ensaios que eu tenho do louvor, do meu grupo do louvor, na meditação que eu tenho, na escolha das músicas. Apresente para Deus as beneficências que tu traz para o corpo de Cristo. Gente, isso é importante. Tem gente que não sabe orar como convém. A Bíblia fala, não é? Nós não sabemos realmente, mas podemos aprender com a palavra de Deus. Continuando, gente, olha as mais alterações que ele foi encontrando na ausência dele, 10, 12 anos de ausente. O dia de sábado não era mais obedecido. Irmão, se você for ler, eu já falei que em outros capítulos Neemias fala disso. O capítulo 58 de Isaías, verso 13 e 14, os dois últimos versículos, dos benefícios que você vai ter diante de Deus, da observância de guardar um dia da semana. O problema não é qual é o dia, o nosso é domingo. O problema, lá era sábado no Velho Testamento. O problema é o princípio, é a obediência, é a observância que eu vou ter com a minha saúde, para Deus abençoar a minha saúde, porque eu vou guardar esse dia. É um dia que eu vou estar em repouso. Para eu trabalhar 6 dias, eu tenho que ter um dia de descanso. Eu vou enfrentar 6 dias de batalha, e eu vou estar nesse dia mais presente na leitura da palavra, que eu posso ficar lendo o sermão que é pregado no domingo, eu posso ficar lendo de tarde, eu posso escrever para mandar para os outros irmãos. É um dia que não é um dia secular. Os puritanos marcaram no mundo todo. Depois eles foram de lanchar nos Estados Unidos, tudo lá. Quem fez aquele evangelho do século passado foram os puritanos. Guardavam, eles tinham uma coisa com eles: guardar o dia do Senhor. É o dia que o comércio já abriu para tirar do crente o dia do Senhor. E o que nesse dia estava acontecendo em Israel? Os portões que eu falei que Neemias escolhia, os porteiros estavam deixando entrar no dia de sábado comerciantes para vender no dia de sábado mercadorias importantes, mais barata, e o povo estava comprando no dia de sábado. E aí Neemias não gostou. Então vamos ler isso aqui é muito interessante. Isso tem um princípio para nós importante. O dia de sábado não é um dia de comércio. O dia de sábado é um dia que tu vai receber bênção. Leia Isaías capítulo 58. Leia os 10 últimos versículos de Jeremias capítulo 17. Os malefícios de você não guardar o dia do Senhor. Os benefícios, quem guarda. Naquele dia, vi em Judá os que pisavam lagares no sábado, traziam trigo que carregavam sobre jumentos. Era proibido no dia de sábado, era um dia de repouso, o dia da saúde, o dia do restabelecimento, um dia saudável, para que você tenha força para os outros 6 dias. Muita gente hoje em dia não dorme bem, dorme mal, está doente, tem doença psicossomática, tumores malignos precoces. Sabe por quê? Porque trabalho às vezes de segunda a domingo, não tem o dia do Senhor. Mesmo crentes não observam o dia do Senhor. Podiam ter uma saúde bem superior, uma vida muito mais saudável, e até pessoas que estão morrendo de viroses aí, quem sabe, porque nunca observaram o dia do Senhor. E outras pessoas que não vão passar íntegros por essas pandemias e outras que vão vir, porque a saúde deles é guardada. Tem um dia de descanso, um dia de meditação concomitante, um dia de restauração física e espiritual, um dia em que a alma vai louvar a Deus o dia todo, e você vai ter nos outros 6 dias um vigor impressionante, e bênçãos sobre bênçãos para a tua vida. Como é importante, gente, como a gente negligencia a palavra de Deus, como muito.
Aí depois a gente quer orar e não vem resposta. Deus não pode sair da palavra. Deus não pode sair da palavra. Então, habitavam em Jerusalém outras pessoas que não sejam judeus, os tírios, que traziam peixes e toda sorte de mercadoria, para que no sábado vendessem para os israelenses. Era proibido, gente, pela lei de Moisés. Contendi com os nobres de Judá e disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Que mal! Quantas coisas ruins vai vir, quantas maldições vão vir para o nosso povo, gente. Olha só, quanto princípio para nós em tirarmos da palavra de Deus. Se você está guardando um dia do Senhor, você não quer que Deus entre nos outros 6 dias, Ele vai entrar nos outros para te beneficiar. Obedeça, gente. Obedeça. É um princípio de obediência a Deus. Ele fazia isso também de 7 em 7 anos. Um ano, o povo não trabalhava, a terra ficava em repouso, a terra em repouso, os animais em repouso. E ele dizia: não trabalhe, não plantem, eu vou plantar e vai nascer. Nunca observaram o ano sabático. O dia em que o ano que o povo não ia plantar, pastor Jean, e ele ia plantar e ia nascer tudo que o povo queria. E nunca observaram. Nunca observaram. Nunca. O povo nunca observou. A observância, impressionante. Acaso não fizeram vossos pais dessa maneira? E não trouxe nosso Deus todo o mal sobre vocês? Vocês querem que repita de novo? Vocês vieram do exílio da Babilônia, e os pais não obedeceram, e veio mal sobre vocês. Jeremias avisou demais sobre esse dia do Senhor, e vocês agora esqueceram. Olha só, meu irmão. Por isso é que os reformadores do século XVI disse: a igreja está reformada, agora é viver reformando, viver vendo, vigiando e orando. Não só a igreja, como também a tua vida, a tua família, tua casa, teus negócios, precisa de observância e de obediência à palavra de Deus. Dando já sombra nas portas de Jerusalém, antes do sábado, antes que viesse a noite, ele já mandava fechar o portão, Neemias. Cadê o pessoal? Do lado de fora ficava muitas pessoas querendo entrar para negociar. Ele dizia: feche os portões, não deixe ninguém entrar aqui no dia de sábado. Olha o que ele vai dizer. Então, dando já sombra às portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que se fechasse, e determinei que as portas coloquei alguns dos meus moços fiéis, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. O inimigo, ele vem, meu irmão: eu trouxe benefício, é só peixe grande, barato, camarão desse tamanho, e trigo à vontade, farinha, no dia de sábado, para fazer a gente pecar. Ele vem tão gentil, é uma gentileza impressionante, como o inimigo às vezes vem, gente. Ele vem com uma gentileza que te convence. Dando já sombra às portas de Jerusalém, ordenei que se fechasse e determinei que não se abrissem senão depois do sábado. As portas coloquei alguns dos meus escolhidos, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém. Pernoitavam, não iam embora, queriam entrar. 1 ou 2 vezes. Protestei. Neemias foi para a porta protestar, gente. Pois contra eles, e lhe disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Lançarei mão sobre vós, se vocês não forem embora, que aqui ninguém vai entrar dia de sábado. Daí em diante, não tornaram a vir no sábado. Você vê como o inimigo ele é? O inimigo ele é impressionante, meu irmão. Nós temos uma grande arma contra nós, o inimigo, mas nós temos nós também. Nós somos muito inimigos de nós mesmos. Nosso ego é tremendamente. Queremos sempre satisfazer o nosso ego.
Também mandei aos levitas que se purificasse e viesse guardar as portas. Guardem as portas. Como o livro de Neemias manda guardar as portas, a tua vida, guarda as portas da tua vida, da tua família, dos teus filhos. Com quem está andando os teus filhos? São com os moabitas e amonitas, são os que adoram os deuses. É certo que nós temos, é como um grande teólogo diz o seguinte: o navio é para ir para o mar é o mundo, mas o mar não pode entrar dentro do navio, a água não pode entrar para dentro do navio. Vocês estão entendendo bem? Interessante esse exemplo. O navio é para ir para o mar, mas a água do mar não pode entrar no navio, não é? Um outro grande teólogo diz o seguinte, que ele procurou a igreja, ela estava no mundo, e depois ele procurou o mundo, ela estava dentro da igreja. Olha, que trocadilho, não é? Fantástico e tremendamente didático para nós. Procurou o mundo e o mundo estava dentro da igreja. Então nós temos que prestar atenção para tudo isso. Então ele não deixou que eles entrassem mais, e mandou que os levitas purificassem o portão. E também nisso, aí ele vai orar aqui, ó, ele vai orar um pouco aqui, olha só a oração dele. Também nisso, Deus meu, lembra-te de mim, do tanto que eu fui zeloso em guardar o dia de sábado. Olha a importância, uma oração simples, não é um blá 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 blá, não diz nada. Às vezes nós oramos, é um blá blá blá, no blá 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 que não sai nada. Aqui ele tomou uma decisão, tomou uma atitude, teve zelo ao dia de sábado, ao dia do Senhor, às portas de Jerusalém. Senhor, lembra-te de mim, porque eu tive zelo em guardar o dia do Senhor. Que oração profunda lá no alto, meu irmão. Poucas palavras. Como ele diz aqui: Deus meu, lembra-te de mim, perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Aqui ele faz uma outra oração pequena: lembra-te de mim, perdoa-me pela abundância da tua misericórdia. Outra coisa que aconteceu na ausência de Neemias: casamentos mistos. Como é difícil essa área, hein, gente? Como essa área é complicada demais, gente. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres amonitas e moabitas e asdoditas. Seus filhos falavam línguas estranhas, falavam outras línguas, não podiam ler a Bíblia e não sabiam falar judaico. Verso 24: mas a língua do seu respectivo povo contendi com eles e os amaldiçoei. Naquela época da lei tinha umas coisas muito pesadas. Hoje não é bem um pouco assim, mas Neemias teve aqui, vai entrar em contenda corporal com algumas pessoas. Naquela época era assim, lei, na época da lei. Espanquei alguns deles que estavam teimando contra uma série de coisas que Deus havia ordenado. Teve um confronto físico aqui, uma falha de Neemias. Você pode dizer para mim, eu vou concordar contigo. Esdras também teve uma contenda forte também. Pegou um cara pelo cabelo e não foi fácil. Na hora, pelo zelo à casa de Deus, não é? Ireis e não pequeis, né? Aqui eu acho que houve um pouco de exagero, né? De Esdras, no livro de Esdras eu li, e aqui também no livro de Neemias. Teve e amaldiçoou e espancou alguns deles. E arranquei os cabelos, não sei se foi o dele, talvez até o dele, né? E os conjurei por Deus, dizendo: não darei mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não façam isso, não casem em julgo desigual. Meu irmão, todo casamento, eu vou dizer duas coisas aqui para vocês, experiência própria. O casamento em julgo desigual, somente 20 a 25% do outro cônjuge que não é crente vai se converter. Só 20 a 25%. A outra coisa que eu quero dizer para você: você que é crente vai cair muito sua vida espiritual. Se você é uma mulher do louvor, da adoração, não vai demorar mais, tu não está mais aqui. Não está mais aqui. Tu não consegue mais adorar. Impressionante.
Isso eu tenho visto, experiência minha. Não sei se a de Jean é essa. Você que pregava a palavra não está mais pregando. Você que era fiel nos dízimos não está mais o jogo desigual. Que comunhão pode haver o justo com o injusto? O templo do Espírito Santo com o templo de Satanás. Que comunhão pode haver? É difícil. A outra coisa que eu quero falar é em relação ao casamento de irmãos da igreja. Olha a vida dos pais dela, dos pais dele. Quero falar isso também. Olha o caráter dele. Olha se não tem vícios de drogas que vão trazer graves problemas para o casamento. Vícios. Pessoas que não abandonam vícios, que estão na igreja, que são crentes. Veja se esse casamento vai ser bom para ti. Às vezes tem namoro que merece um culto de celebração, porque aquele namoro acabou para aquela moça ou para aquele rapaz. O negócio ia ser um desastre. E dentro da igreja. E outra coisa que eu vou falar: casamentos felizes tiveram um namoro íntegro. Namoros infiéis a Deus vão ter problemas no casamento. Isso é outra experiência que eu tenho, que o pastor Francisco e a pastora Carmen têm mais do que eu. É impressionante, gente. É impressionante como casamentos que estão com problemas, porque o namoro não seguraram, não é? Na época do namoro. Então tem que ver isso aí. Isso aí a gente tem que falar, gente. Nós precisamos falar essas coisas todas. Então, dando já sombra às portas de Jerusalém, nós já vimos isso aqui, não é? Vamos ver o verso 25, contendi com ele, já vimos. Não pecou nisso Salomão, olha, ele vai dizer, não pecou o rei Salomão, rei de Israel. Todavia, o grande Salomão, o homem mais inteligente do mundo, o homem mais rico do mundo, mais do que Bill Gates. Uma vez eu estava lendo um teólogo, que esses caras se preocupam, né? São geniais. A fortuna de Salomão era maior do que a de Bill Gates, pois esse homem não caiu na infidelidade conjugal, trouxe a divisão para Israel, das 12 tribos, 10 do norte e 2 do sul. Só foi, olha, por causa da infidelidade de Salomão conjugal, hoje só resta 2 tribos, a de Benjamim e a de Judá. Cadê as outras 10 tribos? Desapareceram. Estão no mundo aí, foram englobadas pelo secularismo, pelo mercantilismo, pelo mundanismo, pelo tradicionalismo. Acabou. Os remanescentes vão se converter quando eles olharem Jesus vindo pelas nuvens, assim como eles olharam subir, todo olho o verá, e aquele que clamar ao Senhor será salvo. Está falando para Jerusalém, para o povo de Jerusalém, povo de Israel. Ali é tipicamente para os judeus. Eles vão ter essa oportunidade. Não vão aceitar Jesus com o evangelho que nós aceitamos. Eles vão ver ele vindo em glória. Todo olho o verá. Muito bem. Então, Salomão, o rei, ele era amado de Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras fizeram ele cair no pecado da idolatria tremenda. Dar-vos-íamos nós ouvido para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra Deus, casando com mulheres estrangeiras que adoram os deuses, que adoram os seus deuses. Qual é a convivência que pode haver de um crente que tem que ir para o carnaval? Porque o marido, como a esposa me disse, pastor, eu tive que ir, que ele disse que ele ia arrumar outra lá, e eu não pude deixar ele só, coitada. Eu disse, tá certo. O que eu vou dizer, gente? Tem coisa que vem assim, que eu não sei responder. Como é que pode realmente? Vá, meu bem, é teu marido, casou, não é? Mexe só um ombrinho lá na hora da música, né? Só assim. Não deixa nem o pé mexer, para ele não, né? Não beba nada lá, que ele vai te dar. Ele vai querer que tu bebas, não é? Meus irmãos. Então, um dos filhos de Joiada, olha só,
Joiada, filho do sumo sacerdote, era genro de Sambalate. Ele consegue entrar nas nossas famílias. Aliás, as epístolas de Pedro, a segunda epístola de Pedro, a epístola de Judas, várias epístolas de São Paulo, fala muito deles dentro da igreja, nas nossas casas, na nossa família, nos nossos lares, na nossa sociedade lá fora, influenciando tremendamente. Eles influenciam muito mais nós do que nós a eles. É impressionante. Que comunhão pode haver? Que sociedade? E nós precisamos estar com eles até certo ponto, evangelizando, mantendo a distância, para você poder ter autoridade sobre ele. Não é acompanhar ele não, senão tu vai parar aí, não é? Meu Deus do céu, onde é que tu vai parar? Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também ele intercedendo pelos sacerdotes. Lembra-te deles, Senhor, pelo que eles fizeram, porque se contaminaram com a amizade, com os amigos, se contaminaram com o mundo, se contaminaram com os casamentos, se contaminaram com a entrega das ofertas a Deus, do louvor e da adoração a Deus que era feita na hora, vem, canta e vai embora. Se contaminaram, gente, se contaminaram. Para terminar, qual é a conclusão? 3 conclusões aqui que eu coloquei, são muitas coisas, muitos princípios para nós, para vocês meditarem. Primeiro, as vitórias de ontem, isto é, Neemias deixou tudo bem, tudo ótimo. Às vezes você começa a vida excelentemente bem, no louvor, na pregação, no evangelismo, na líder de célula. As vitórias de ontem não servem para hoje. O dia de hoje é que você está na luta para vencer, para ser mais que vencedor. O que tu fizeste ontem, tu já fizeste ontem. Tem gente que vive do que ele fez no passado. Esquece o passado. Eu não gosto de falar no passado, mesmo nas minhas vitórias que eu tive. Eu não gosto, eu gosto de falar do que eu vou conquistar. Então, nós não podemos, não é, ficar maravilhados e assumir aquilo que aconteceu. Israel retrocedeu, voltou à estaca zero, e ele voltou e restituiu novamente. E Malaquias, o livro de Malaquias fala dessa época, foi o profeta dessa época. Então nós precisamos caminhar com Deus sempre, refazendo, restaurando, observando, vigiando, orando. Primeira coisa. Segundo, a oração é importante e a palavra de Deus. Veja se isso tem a ver com a palavra de Deus, com os exemplos de Deus. Ah, mas Noemi era moabita. Mas Noemi disse: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Ruth falou para Noemi. Ruth era moabita, casou com Boaz, foi avó de Davi. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo, onde ires eu lá estarei, onde fores, onde tu deitares, ali eu ficarei contigo. Eu estarei sempre com o teu povo, contigo e com o teu Deus. Então é diferente, não é, meu irmão? É diferente. Terceiro, líderes com compromisso com Deus, líderes que têm um compromisso com Deus. Liderança tem que ser forte, meu irmão. Nós precisamos ser líderes fortes. Não podemos ser complacentes com a falha do irmão, com o pecado do irmão. Precisamos confrontar em amor. Precisamos abençoar o irmão. Precisamos tirar maldição da vida do irmão, conversando com ele, fazendo discipulado com ele, que é muito importante, para que o irmão seja bem sucedido na vida cristã. Então, a liderança tem que ser uma liderança não como a foi a do sumo sacerdote Eliasibe. O sumo sacerdote, irmão, e o sumo sacerdote quando Jesus apareceu, Anás e Caifás, qual foi o pior dos dois? Deixa eu perguntar aqui, ninguém vai saber dizer qual foi o pior. Anás e Caifás, era o sumo sacerdote, o sogro e o genro.
na época que o nosso Senhor apareceu, que ele nunca teve revelação espiritual para perceber que ali estava Deus. Que vocês guardem essa palavra desse último capítulo do livro de Neemias, refazendo e reestruturando o que havia sido quebrado. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. O amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja agora para sempre conosco. Amém. Junto a ti, teu amor me envolve.
contigo